Numa pequena aldeia aninhada entre colinas verdejantes, João vivia uma vida pacata e previsível. Passava os seus dias a pastorear ovelhas, com apenas o balido do seu rebanho a quebrar o silêncio. À noite, os seus sonhos eram vívidos, transportando-o para outro tempo, um tempo de aço e batalha. Acordava com o coração a bater forte, os sonhos tão reais que quase conseguia sentir o cheiro a fumo do campo de batalha, o peso da espada na sua mão. O rosto do seu inimigo, um espelho do seu próprio terror e ferocidade, estava gravado na sua mente, mas parecia-lhe estranhamente familiar. João não conseguia livrar-se da sensação de que estes sonhos eram mais do que apenas frutos da sua imaginação. Havia uma estranha sensação de saudade, uma atração por algo que ele não conseguia alcançar. Sentia-se incompleto, como um puzzle com uma peça em falta. Confiando na sua avó, a contadora de histórias da aldeia, conhecida pela sua sabedoria e conhecimento de lendas antigas, ela ouviu-o atentamente, com os olhos a brilhar com uma luz de compreensão. As suas palavras, embora ditas em voz baixa, carregavam o peso de séculos. Ela falou de reencarnação, de almas renascidas, de destinos entrelaçados. O sonho mais recorrente era sempre o mesmo. Ele era Arion, um guerreiro feroz com olhos azuis como o céu de verão. Sentia o peso da sua armadura, a força no seu braço enquanto empunhava a sua espada. Lutando ao lado dos seus homens, os seus gritos de guerra ecoando pelo campo de batalha, Arion era um líder, respeitado e amado. Carregava o peso das suas vidas nos seus ombros, a responsabilidade pesada no seu coração. Ele era o seu escudo, o seu protetor, a sua esperança. Mas era a história de amor dentro dos sonhos que realmente cativava João. Ele via uma mulher, com cabelos como ouro fiado, os seus olhos da cor de esmeraldas. O seu riso era como música, o seu toque um fogo gentil que incendiava a sua alma. O seu nome era Maia, e ela era a razão pela qual Arion lutava com tanta ferocidade, com tanta determinação inabalável. Ela era o seu coração, a sua alma, o seu tudo. E João sentia isso também, um amor tão profundo que transcendia o tempo. Movido por uma curiosidade insaciável e uma saudade que não podia ignorar, João começou a pesquisar a história da sua aldeia. Passou incontáveis horas na biblioteca mal iluminada, debruçado sobre textos antigos e manuscritos desbotados. Procurou qualquer menção de Arion, qualquer pista que pudesse ligar os seus sonhos à realidade. Dias transformaram-se em semanas, semanas em meses, e quando a sua esperança começava a diminuir, ele deparou-se com um volume empoeirado, encadernado em couro. As suas páginas, frágeis com a idade, continham as crônicas da sua aldeia que datavam de há séculos. O seu coração deu um salto quando viu um nome familiar gravado no pergaminho envelhecido: Arion. A inscrição descrevia um guerreiro valente, um líder que defendeu a sua terra de invasores. Falava da sua coragem, da sua força e do seu amor inabalável por uma mulher chamada Maia. Ansioso por aprender mais, João procurou o historiador da aldeia, um homem que dedicou a sua vida a preservar a sua história. O historiador ouviu atentamente enquanto João contava os seus sonhos, a sua voz a tremer com uma mistura de excitação e apreensão. Com um sorriso conhecedor, o historiador confirmou que Arion foi de facto uma figura histórica real, um guerreiro que viveu há séculos atrás. Ele revelou que, segundo a lenda local, Arion e a sua amada Maia estavam profundamente ligados à terra, os seus espíritos para sempre entrelaçados com o seu destino. Ele indicou a João um antigo cemitério, que se dizia ser o local de descanso de Arion e Maia. Procure a verdade lá, João, instou o historiador, com a voz cheia de sabedoria. O passado tem uma maneira de se revelar àqueles que o procuram com o coração aberto. Armado com novos conhecimentos e um coração cheio de esperança e apreensão, João partiu em direção ao antigo cemitério. O ar tornou-se pesado com antecipação quando ele pisou o solo sagrado, sentindo uma energia estranha a percorrer o seu corpo, uma ligação a algo antigo e poderoso. As crônicas descreviam Maia como uma mulher de extraordinária beleza e espírito.
Ela era conhecida pela sua bondade, pelo seu toque curador e pelo seu amor inabalável por Arion. Ela era a sua rocha, a sua confidente, a calma na sua tempestade. A sua história de amor era digna de ser contada através dos tempos. Era um amor que nasceu no meio do caos e da guerra, um amor que desafiou todas as probabilidades. Eles eram duas metades de um todo, destinados a encontrar-se em todas as vidas. João leu sobre os seus encontros secretos, os seus momentos roubados de felicidade em meio aos horrores da guerra. Sentiu uma pontada de saudade, um anseio por um amor tão profundo e verdadeiro como o deles. Ansiava por experimentar o tipo de amor que podia transcender o tempo e a morte. Ele fechou os olhos, imaginando o amor deles, o riso deles ecoando através dos séculos. Ele quase conseguia sentir a presença de Maia, o seu calor a envolvê-lo. Era como voltar para casa. Enquanto caminhava por entre as lápides desgastadas, sentiu uma atração inexplicável por um local em particular. O ar ficou mais frio, causando-lhe arrepios na espinha. Ajoelhando-se, ele limpou os anos de terra e musgo, revelando uma inscrição que reconheceu instantaneamente. Arion. O nome pareceu saltar-lhe aos olhos, confirmando as suas suspeitas. Ele era Arion, e estas eram as suas memórias, a sua vida, o seu amor. Colocou a mão na pedra fria, uma onda de emoção a invadi-lo. Era uma constatação agridoce. A alegria de encontrar a sua verdadeira identidade era temperada pela tristeza de um amor perdido. Sentiu uma profunda ligação com Arion, com Maia, com uma vida vivida há séculos atrás. Era uma vida repleta de alegria e tristeza, uma vida que agora fazia parte dele. Ele sabia que tinha de encontrar o túmulo de Maia, tinha de ver o nome dela, sentir a presença dela. Procurou durante o que pareceu uma eternidade, o seu coração a bater forte no peito. Quando estava prestes a perder as esperanças, ele viu-a. Uma lápide simples, aninhada à sombra de um antigo carvalho. A inscrição era quase invisível, mas ele conseguiu distinguir o nome: Maia. Ele caiu no chão, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Era real. Era tudo real. Enquanto estava sentado ali, perdido na sua dor e admiração, reparou em algo a brilhar na relva. Era uma pulseira, gasta pelo tempo, mas de fabrico requintado. Ele pegou nela, os seus dedos a traçar o desenho complexo. Ele sabia, com uma certeza que desafiava a lógica, que aquela pulseira pertencia a Maia. Colocou-a no pulso, e ao fazê-lo, uma onda de tontura invadiu-o. Imagens passaram diante dos seus olhos, vívidas e claras. Ele viu Arion e Maia, os seus rostos marcados pelo amor e desespero. Viu a batalha, a dor, o desgosto, e então tudo ficou escuro. Quando João abriu os olhos, estava de volta ao seu tempo, o sol a pôr-se sobre as colinas. Olhou para a pulseira no seu pulso, uma ligação tangível ao seu passado. Ele sabia então o que tinha de fazer. Tinha de encontrar a sua Maia, aquela que vivia nesta vida. Pensou em todas as pessoas que conhecia, procurando alguma semelhança com a mulher dos seus sonhos. E então, percebeu. A filha do padeiro, aquela com os olhos verdes esmeralda e um sorriso que iluminava uma sala. O seu nome era Maria, mas ele sabia no seu coração que ela era Maia renascida. Correu para a padaria, com o coração a bater forte no peito. Tinha de haver, falar com ela, contar-lhe tudo. Encontrou-a nos fundos, com as mãos cobertas de farinha, o seu riso a ecoar pela pequena loja. O tempo pareceu parar quando seus olhares se cruzaram. Viu reconhecimento nos olhos dela, um vislumbre de algo antigo e familiar. Ele contou-lhe sobre os seus sonhos, sobre Arion e Maia, sobre a pulseira e o cemitério. Contou-lhe sobre o amor que sentia, um amor que transcendia o tempo e a morte. Abriu-lhe o seu coração, a sua voz a tremer de emoção. Para sua surpresa, Maria não riu, nem rejeitou as suas alegações como loucura. Ela ouviu atentamente, com os olhos arregalados de admiração e um toque de medo. Quando ele terminou,
ela confessou que também tinha tido sonhos estranhos, sonhos de um guerreiro e de um amor sem limites. Ela mostrou-lhe um colar que sempre usava, um colar com um pingente idêntico ao desenho da pulseira. Era um sinal, uma confirmação de que os seus destinos estavam entrelaçados. Eles estavam destinados a encontrar-se nesta vida e em todas as vidas. Abraçaram-se, um abraço que durou séculos, um abraço que curou velhas feridas e acendeu uma nova chama. Naquele momento, o tempo deixou de existir. Só existiam João e Maria, duas almas reunidas. A sua história de amor a continuar onde tinha parado há vidas atrás. A descoberta de João da sua vida passada como Arion trouxe-lhe uma sensação de paz que ele nunca tinha conhecido. Finalmente compreendeu a razão por detrás dos seus sonhos vívidos, a saudade no seu coração. Carregava as memórias de Arion e Maia consigo, não como um fardo, mas como um testemunho do poder duradouro do amor. Ele e Maria começaram a sua própria história de amor, uma história de amor construída sobre alicerces de séculos. Eles honraram as suas vidas passadas enquanto abraçavam o presente. Sabiam que o seu amor, como o de Arion e Maia, estava destinado a durar uma eternidade. E assim, numa pequena aldeia aninhada entre colinas verdejantes, a história de amor de Arion e Maia continuou, renascida nos corações de João e Maria. Era uma história de amor que desafiava o tempo, uma história de amor que provava que algumas almas estavam destinadas a encontrar-se para sempre.